Graças a Deus. Eita laia. Efésios 2. Eita, essa Casa Bahia já apareceu aqui de novo. Ô, miséria. Com o aplicativo ele é gratuito. Então, quando é gratuito, a esmola, quando é demais, não fala que até dá para desconfiar. Então, é gratuito, aí fica aqui, ó. Black Friday, e atrapalhando tudo a minha Bíblia. Efésios 2:8. Efésios 2:8 e 9. 8. Isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu oro pedindo a tua bênção. Eu preciso do Senhor, o Senhor sabe o quanto, mais até mesmo do que eu. Eu peço que o Senhor me dê graça, sensibilidade, autoridade e inspiração. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. E que a palavra do Senhor alcance a necessidade de todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, esta semana passada nós falamos nas células sobre batismo com o Espírito Santo. E esta semana nós estamos falando sobre salvação. Ainda ontem nós conversamos na célula também sobre o batismo com o Espírito Santo. Foi uma conversa bem boa, bem longa, dentro daquilo que está proposto, lógico, nas células. Eu quero aproveitar e pedir mais uma vez. Eu vou seguir pedindo, irmão. Vou seguir pedindo. Não tenho vergonha nenhuma de pedir. Eu gostaria que aparecesse pelo menos 2 casas nas próximas semanas para nós iniciarmos as células. Nós estamos precisando de casa. Tem uns líderes de célula que estão igual aqueles gatos gordos, sabe? Aqueles gatos que só comem ração e dormem. Aí eles ficam lá. A Maria é uma delas. Ela come ração e dorme. Daí ela acorda, ela olha a minha cara, ela vai atrás de mim pedir ração. Tem uns líderes de célula que estão assim. E nós não podemos deixar eles com a vida tranquila desse jeito. Nós temos que dar serviço para eles. Então, mas eu preciso de casa. Então, se você, pastor, eu quero na minha casa. Eu quero. Nem que seja por algumas semanas. Aí nós fazemos uma casa de paz. Para ir pregar o evangelho na sua casa e juntar ali uma turma para ouvir a palavra de Deus. Eu não estou pedindo nada demais para a igreja, viu? Eu estou pedindo casa para a gente pregar o evangelho. E estou pedindo os pregadores para pregar o evangelho. Só isso. Não estou pedindo nada além disso. Tá? Então, nossa, esse pastor é pidão, né? Eu estou pedindo mesmo, pedindo muito. Pedindo casa para pregar o evangelho. Meu Deus. E pedindo para os líderes pregar o evangelho. É o que eu estou pedindo. E pronto. Então, ontem nós estávamos lá na casa do Eliseu, da Juliana. Juliana trabalhou até as 8 horas quase. Chega correndo do serviço. Ela, o Eliseu, ajudando a fazer a correria toda lá. Nossa célula lá, 8 horas da noite, nós estamos prontos lá para participar. Quer dizer, é um esforço, mas vale a pena ou não vale, Juliana? Eliseu? Vale, é um esforço. Então, eu sei, eu posso estar fora da normalidade. E Deus ele sabe o que fazer comigo, se eu estiver fora da normalidade. Eu acho que eu não estou fora da normalidade. Porque eu estou falando assim, domingo, quem estava na escola bíblica, na classe dos homens,
vai saber o que nós conversamos. Quem não estava, não vai saber, porque eu não vou ficar repetindo tudo aqui. Mas nós temos sido abençoados. Estamos pensando, refletindo sobre que tipo de igreja nós participamos. Sobre quais são as oportunidades que Deus tem me dado para que eu possa desenvolver na vida. Para que eu não fique aquela pessoa toda cheia de carrapicho, aquela pessoa toda cheia de problema e não consegue resolver e não vai para frente. Então, a gente vai tentando de alguma forma contribuir, oferecendo opções para a igreja se desenvolver. Aí nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo, estamos falando sobre salvação. Eu gosto de falar do assunto salvação, mas eu talvez, com o passar dos anos, eu já perdi um pouco aquele ímpeto do evangelista que ia e pregava e falava tal e fazia o apelo. Talvez aquela característica, com o passar dos anos, foi dando lugar a um pastor que procura edificar, que procura apacentar, que procura conversar com a igreja, levando a igreja a uma racionalidade, a viver a fé com razão. Até esses dias o Rogério me procurou pedindo uma orientação. Eu dei um parecer dentro daquilo que ele me pediu de ajuda. Aí eu falei para ele: Rogério, dentro desse assunto você tem que tomar cuidado com isso ou com aquilo outro, para não ter nenhum tipo de situação adversa. E ele rapidamente respondeu: pastor, fique tranquilo, porque nós estamos junto com o senhor já tem um tempo, nós já aprendemos bastante coisa, o suficiente para não deixarmos esse tipo de situação trazer desconforto para a nossa vida. Nós estamos cientes, e na minha opinião isso é algo legal de se ouvir, porque você ouve que a pessoa está ouvindo a mensagem, entendendo a mensagem e procurando amadurecer com a mensagem. Amadurecer. Então, quando nós falamos de pastoreio, de salvação, falamos de salvação, eu gosto de pensar nessas situações, essas duas situações, que nós precisamos de salvação muitas vezes de imediato. Às vezes nós precisamos de uma salvação imediata. Por exemplo, nós estamos precisando de salvação para os próximos dias, para as próximas horas, em relação a alimento. Nós tínhamos muita cesta básica. Você tem um número, Rose, de mais ou menos quantas cestas entregou nas últimas semanas? Aproximado? 17 cesta básica. Não é pouca cesta básica. 17 cesta básica. E esvaziou o estoque nosso. Acabou a cesta básica. Acabou. Aí hoje nós já pedimos de manhã, pedi para os irmãos que estavam de manhã, quem podia trazer açúcar, quem podia trazer arroz, quem podia trazer, e cada um falou tal. Agora hoje, na hora de você sair, você vai receber um papel aí. Não sei se já recebeu na entrada. Não, vai receber na saída. Então você sai por lá, não vai sair por aqui, hein? Sidney, você não deixa ninguém sair por aqui. Aí você pega o papel, você traz o seu alimento. Se não der para vir no domingo, se bem que domingo é Santa Ceia, né? Santa Ceia, você sabe que é importante você participar. Traz no domingo o seu quilo de alimento. Eu não sei, às vezes você vai pegar alguma coisa que dá para você trazer 2 itens. Pega, traz 2 itens, viu? Hoje de manhã veio um irmão aí, que não é nenhum rico milionário. Ele veio, ele trouxe 2, todo mês ele faz isso, 2 sacolas de alimento para juntar aí. Então, ótimo. Domingo é Santa Ceia, e domingo cada pessoa que trouxer o alimento, não vou falar 1 quilo, porque traz o arroz, por exemplo, é 5 quilos, trouxer o pacote de alimento, vai trocar
Agora eu sei que o pessoal vai surtar, mas eu não estou nem aí. Vai trocar uma porção de alimento com a pulseira dos 12 dias. Eu quero a pulseira dos 12 dias. Que tem gente que só vem para pegar a pulseira dos 12 dias só. Depois não volta, mas o ano inteiro a pessoa não volta na igreja. Não tem problema. Nós vamos trocar. Viu, Tom? Se você quiser a pulseira dos 12 dias, traz um pacote de macarrão. Vale macarrão, vale óleo. No domingo. Nós vamos entregar. Eu quero essa pulseira. Então traga o alimento. Traga o alimento nesse domingo. E aí você vai ajudar a atender a necessidade de muitas famílias que estão à nossa volta. Estou falando de salvação. Tem pessoa que está precisando de alimento. Tem pessoa que está precisando de um socorro para um alimento, uma coisa básica. Na casa de muitas pessoas sobra o alimento, mas tem pessoa que tem dificuldade com o alimento. Ontem eu vi um vídeo, eu devia ter compartilhado, é que bugou o Snap Insta, que eu baixava os vídeos lá rapidinho do Instagram, não está baixando, não sei porquê. Se algum dos especialistas até souber falar, depois me ajuda. Eu vi o vídeo de um rapaz, não sei se ele estava na África, não sei aonde ele estava. Sugere que na África, mas não sei se era lá. Aí ele estava falando emocionado, ele estava assim, até chorando, com a ajuda que teve uma pessoa que deu 50. A pessoa ofertou 50 para ele, depositou lá. Ele chorava de alegria. Ele falou: com esses 50 reais, nós conseguimos aqui na nossa região comprar algo que nós nunca tínhamos comprado antes. Aí ele mostrou. Alguém viu esse vídeo? Já viu esse vídeo no Instagram ou não? A Márcia viu? Eu mandei para você ou não? Mandei para você. Está salvo, então eu mando para ela para ficar salvando, para depois poder mandar para vocês. Aí ele mostrou uma caixa de macarrão. Corta o coração. Eu não sei o seu, o meu corta. Porque às vezes a gente tem tanta coisa na nossa mesa e a gente está reclamando de tudo. Às vezes nada agrada, nada satisfaz. Isso de novo, não aguento mais comer isso. Mas tem gente que não tem o que comer. Tem gente que come bolota de farinha. Então, eu estou fazendo para você um apelo em cima daquilo que eu estou pregando. Eu estou pregando sobre salvação. Tem gente que está precisando de ajuda. Tem gente que está precisando de uma ajuda com remédio, com atendimento médico. Tem gente que está precisando de ajuda no casamento. Tem gente que está precisando de ajuda com o filho, com a filha. Tem gente que está precisando de uma ajuda financeira. As pessoas, elas precisam de ajuda, como nós também precisamos de ajuda. Talvez você está aqui hoje, você veio para cá, está me ouvindo falar essa conversa e está pensando: o pastor está falando aí, mas o pastor nem sabe como que está a minha vida. Eu posso imaginar que você esteja precisando de uma salvação também. Eu estou precisando de uma salvação. Eu estou precisando de uma salvação. Então não seria difícil nós acharmos aqui nessa noite, nesse grupo de pessoas, inclusive aqueles que estão com a gente através da transmissão, pessoas que estão precisando de salvação. Só que não é aquela salvação, não estamos falando da salvação da eternidade. Estamos falando da salvação do hoje, do agora, do aqui. Aquela salvação onde a pessoa ela recebe uma ajuda. Aquela salvação que eu gosto de dar o exemplo, onde chama lá o resgate, ou chama o SAMU. Eu sempre erro o número. Acho que é 192, 193, é isso? É 192 o SAMU, 193 o resgate. 192 é quando é dentro de casa, 193 é quando é no trânsito. Às vezes
Às vezes a pessoa precisa de um resgate urgente. Ela precisa de um socorro naquela hora, naquele momento. Ainda esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem. A pessoa estava num aperto, falou: pastor, eu preciso que o senhor ore. Só ore por mim. Pois vou orar. Vou estar orando. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa é de uma oração. Às vezes tudo que a pessoa precisa é de uma palavra, é de um texto bíblico. Às vezes nós temos medo de nos colocar à disposição das pessoas, pensando: vai ficar me alugando, vai ficar pedindo isso, vai ficar pedindo aquilo, e com isso às vezes a pessoa se esconde. E muitas vezes tudo que a pessoa precisa é de uma oração. Tudo que a pessoa precisa é de uma palavra de fé. Tudo que a pessoa precisa, eu falo para você, porque eu estou acostumado a viver situação assim. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu preciso falar com o senhor, eu preciso, é urgente. Vamos conversar. Aí a gente para conversar. A pessoa fala, ela fala meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30. E ela vai falando, ela vai falando. No final ela fala assim: nossa, eu nem falei nada. Ela fala assim: nossa, pastor, você é uma bênção. Era isso mesmo que eu estava precisando ouvir. E eu falo: mas eu não falei nada. Ela só precisava que alguém ouvisse ela. Só isso. Mais nada. Então, quando nós conversamos sobre salvação, ou nós ouvimos falar de salvação na Bíblia, é importante nós entendermos os momentos, é importante nós entendermos as questões da salvação. É importante nós entendermos que o Deus que está falando conosco nessa hora, através da minha vida, Ele é um Deus que salva. Ele é um Deus que salva das situações assim, temporais. Aquela situação que é do agora, que é do hoje, que é do já. Mas Ele é aquele Deus que salva para a eternidade. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Aqui o texto diz assim, vocês são salvos pela graça. Ou seja, vocês não são salvos porque vocês merecem. Vocês são salvos pela graça. Esse é um primeiro ponto que eu acho legal destacarmos aqui olhando o texto. Olhe para quem está pertinho de você. E talvez essa pessoa veio para cá com o coração apertado, pensando assim, mas eu não mereço. E aí eu vou falar com todo respeito, mas com a autoridade que Deus me dá para falar. Você não merece mesmo. Fale para quem está pertinho de você: você não merece. Falou baixinho, irmão? Falou com medo? Está com medo que a pessoa fique brava? Fala assim, você não merece. Esses dias o Luiz perguntou para mim. Ele falou: papai, por que fala? Tem gente que fala mexendo com a mão. Falei: filho, porque a mão é um jeito que ajuda você a se expressar. Então, aí eu vou falando, ele fica me imitando, fica, rapazinho, viu? Então, primeira coisa para nós pensarmos: nenhum de nós aqui merecemos. Nós não merecemos. Não se iluda, irmão. Não se iluda, irmã. Você não merece ser salvo. Você não merece essa salvação que você está esperando aí. Mas Deus ama você a ponto de te salvar. É o primeiro ponto que Paulo está conversando com a igreja lá em Éfeso. Ele está dizendo: vocês são salvos pela graça. E o que é a graça? A graça é quando você merece algo. O que todos mereciam e merecemos? Condenação, porque nós somos pessoas más. Nós somos pessoas equivocadas nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas tomadas de decisão. Nós somos pessoas que não merecíamos a bondade de Deus. Nós merecíamos a condenação. O que nós merecíamos? Condenação. A graça é isso. Nós merecíamos condenação.
mas Deus não nos condena, Ele nos absolve, Ele nos salva. Diga amém e diga graças a Deus. A graça é isso. A graça é você não receber o que merece, a condenação, mas receber o que não merece, o perdão. Isso é a graça. Então aqui, às vezes eu falo, tem pessoa que não gosta que eu fale, mas eu não estou preocupado se a pessoa gosta ou não gosta. Eu acho importante a pessoa entender. Aqui não tem ninguém que mereça. Ninguém, começando por mim. Nenhum de nós merecemos. Deus não se manifesta aqui no nosso meio porque nós merecemos, porque nós não merecemos. Ele se manifesta aqui no nosso meio porque Ele é bom. Graças a Deus por isso. Pela graça vocês são salvos. Aí ele vai explicar, o Paulo explicando para a igreja em Éfeso, aos Efésios. Ele fala assim, como que você recebe essa salvação pela graça? Através da fé. Verso 8 mesmo, Messias. Isso, através da fé. Esses dias ainda eu estava falando com você da fé. É por isso que é importante nós termos fé gerada dentro de nós. É por isso que é importante nós ouvirmos a palavra, nós lermos a palavra. Ainda hoje eu estava na médica, eu fui na médica e conversando com a médica, ela queria conversar da Bíblia comigo. É interessante, eu já falei para você que eu vou lá e eu fico falando de Bíblia para ela. Hoje eu nem toquei no assunto, hoje foi ela que quis falar da Bíblia. Ela virou falar, viu, e fale uma coisa, como que está lá os assuntos da igreja? Como que é o assunto da leitura da Bíblia? Vocês fazem a leitura o ano todo da Bíblia? Eu falei, está faltando pouco. Daqui a pouco ela tá firme e forte com Jesus também. Aleluia. Aí eu falei, não, a Bíblia, para ler a Bíblia o ano todo. Aí eu mostrei o meu aplicativo para a médica. Eu vou aproveitando a oportunidade. Aí eu mostrei, falei, olha, tem um aplicativo aqui, você faz a leitura, você marca o dia que você leu, aí você vai para o outro dia, aí é o ano todo, é um pouco de cada dia, e assim por diante. Aí eu mostrei para ela, ela falou, que legal. Eu falei, só que não é todo mundo, e não é obrigado todo mundo a ler a Bíblia o ano todo. Alguns são disciplinados a ponto de fazer a leitura da Bíblia o ano todo, ou a Bíblia toda durante o ano. Outros estão desenvolvendo essa disciplina. Isso é algo muito pessoal. Ela entendeu, falou, tá. Aqui o texto diz assim, vocês são salvos pela graça através da fé. Através da fé. É você acreditar. A fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, baseado em fatos que nós não vemos. Hebreus 11:1. A fé é você acreditar que você não merece, mas Deus te ama. Fala para quem está do seu lado aí, fala assim, você não merece, mas Deus te ama. Amém. Oh, meu Deus do céu, não? Coisa boa é isso daí, irmão. É a gente receber esse amor. É nós recebermos de Deus esse cuidado especial, esse favor, através da fé. Aí ele continua dizendo assim, isso não vem de vocês. Estou no verso 8. Isso é dom de Deus. Essa fé, ela não vem de você. Essa fé, ela é um dom de Deus. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais Ele gera fé dentro de você. Como que essa fé é gerada? A partir da palavra. É um dom, é um presente. A salvação, a graça, é um presente. Ninguém merecia, mas todos fomos alcançados por Deus. Aí na sequência, no verso de número 9, ele diz assim, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque eu vou ajudar com 2 sacos de arroz lá na igreja, por isso Deus vai me salvar.
pode trazer um caminhão de arroz aqui, irmão. Se você não acreditar que Deus ama você e Ele tem um projeto para a sua vida, você pode trazer 2 caminhões de arroz e você não recebe a salvação. Porque a salvação, ela não é por obras, não é por aquilo que você faz. Não é. Você vê que eu falei da Bruna, estava aqui quarta-feira passada, hoje está aqui de novo. Cadê? Ah, está ali. Está trabalhando e sorrindo. Assim que tem que ser. Assim que tem que ser. Trabalhando e sorrindo. Porque eu estou toda quarta-feira, ou várias quartas-feiras na escala do diaconato, por isso Deus vai me salvar. Não é isso, não. Você olha os músicos, qualquer um deles, eles estão aqui. Quando eles não estão na quarta, eles estão no domingo. Quando eles estão no domingo, eles estão na sexta. Quando eles não estão na sexta, eles estão, em algum momento, eles estão ajudando. Então por isso que Deus vai salvar eles. Não, isso se chama gratidão. Quando eu sou agradecido a Deus pela salvação, eu coloco a minha vida à disposição de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. E aí eu acho importante nós pensarmos dentro desse contexto de salvação todo que nós estamos conversando aqui. Qualquer um de nós que necessite e que queira uma salvação, seja temporal para esse momento, seja para a vida eterna, nós vamos precisar receber, aceitar, acreditar na bondade, no favor e no poder de Deus sobre a nossa vida. É aceitar. É aí que está o grande X da questão, me permita dizer dessa maneira. É aí que está a chave da vitória na vida do crente. É o crente aceitar. Porque tem muita gente que não consegue aceitar. Tem muita gente que olha para si e fala: mas eu sou tão ruim, mas eu fiz tanta coisa errada, mas eu não era fácil, mas. Então eu não sei não se Deus vai. Deus vai. A Bíblia diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. A Bíblia diz que os nossos pecados Ele lançou no mar do esquecimento. Já ficou para trás, irmão. Já ficou. Tudo que você fez ficou para trás. Daqui para frente é uma novidade de vida. Falei inclusive isso para a médica lá. Falei, nós somos chamados a viver uma nova vida em Cristo todos os dias. É a mesma situação, mas vivida de uma forma diferente. E graças a Deus por isso. Eu não sei como você vem para cá. Eu não sei como você chega aqui. Eu não sei qual está sendo o peso, qual está sendo o fardo, qual está sendo a dificuldade que você está enfrentando. Mas eu sei que Deus está olhando para essa igreja nessa noite e Ele está dizendo: eu tenho salvação para vocês. Eu quero ler alguns textos apenas para dar uma sequência da conversa. Ô Messias, Romanos 5,12. Por favor, Romanos 5,12. Se você anotar, melhor ainda, viu, irmão? Anota para depois você conferir, para depois você passar para frente a informação. Romanos 5,12. Primeiro texto que eu quero ler com você, após o texto de base. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quem pecou? Todos. Primeira coisa importante para nós pensarmos dentro dessa tão grande salvação para a nossa vida. O pecado entrou no mundo por um homem, e através do pecado a morte. E essa morte chegou a todos. Chegou a todos. A morte por causa do pecado chegou na vida de todos. Aí eu acho importante eu provocar você um pouquinho mais. Pastor, eu estou ouvindo o senhor falar aí. E essa situação do pecado, a situação que eu estou vivendo, ela pode gerar morte na minha vida, morte espiritual? Sim. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Mas aquele que não confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, está morto em seus delitos. Está aqui, ó. Todos pecaram. Todos. Ah, mas eu sempre fui bonzinho, sempre paguei a conta certinho, não devo nada para ninguém, eu não mexo com ninguém. Pois é, mas em Adão e Eva, né? Mas no homem, a humanidade toda, ela vem morta em seus delitos e pecados. Outro texto, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. O pecado, o erro, o engano, o equívoco nos afasta de Deus. Faz com que nós fiquemos longe de Deus. Romanos 5, 18. Romanos 5, 18. Olha esse texto. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O ato de justiça de Jesus, ele traz vida a todos os homens. Então, quando a gente falar de salvação, é importante nós estarmos com o coração aberto para esse assunto. É importante nós pensarmos e nós não aceitarmos aquela conversa mole que é oferecida para a nossa mente. Ah, não, porque é assim mesmo, e Deus ama todos, e Deus gosta de todos, e Deus vai salvar todos. Acontece que a Bíblia ensina que todos pecaram, mas no ato de justiça de Jesus, a vida chegou até os homens. A vida só chega a partir do ato de justiça de Jesus. Aí eu preciso, outro texto, Romanos 3,16. Falei Romanos, eu li uma coisa e falei outra. João 3,16. Perdão, Messias. João 3,16. João 3,16. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É vida em Jesus. Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? A palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-los desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que alguém se perca. Deus quer que alguém fique no meio do caminho. Deus quer que alguém pereça. Pelo contrário, Ele tem prazer quando a pessoa desvia dos seus caminhos e passa a seguir o caminho dele. E passa a andar no caminho dele, que é Jesus. 1 João 4,14. 1 João 4,14. Vimos, testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do... O Pai enviou seu Filho para ser o quê? Salvador do quê? Do mundo. A salvação estendida, salvação para hoje, para agora, para já. E a salvação para a eternidade. Diga amém e diga graças a Deus. Romanos 1,16.
Romanos 1,16. Estou indo para o final, somente quero deixar as bases bíblicas para você poder depois conferir direitinho e pensar melhor a respeito desse assunto. Eu não me envergonho do quê? Do Evangelho. Tem gente que se envergonha do Evangelho. Paulo falou para os romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é o poder de Deus? O Evangelho. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho, pelo contrário. Lucas 24, 46 e 47. Lucas 24, 46 e 47. Lhes digo, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento. Para quê? Para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus, ele ia morrer, ia ressuscitar, mas havia necessidade do quê? Ser pregado arrependimento. Para quê? Para perdão, arrependimento. Aí eu sei que eu vou falar uma coisa que não agrada muito, mas é o que está na Bíblia. Não faz sentido nós estarmos aqui, nós não vivermos em arrependimento, porque nós temos que viver em arrependimento. Nós temos que nos arrepender de pensar coisa que não é legal, de falar coisa que não é legal, de fazer coisa que não é legal, de ir a lugar que não é legal. Nós devemos nos arrepender de não fazer o que sabemos que devemos fazer. Arrependimento é o arrependimento que norteia a salvação na vida de uma pessoa. É o arrependimento, arrepender pela vida que levava, por aquilo que fazia. Arrependimento não é remorso. O remorso, a pessoa ela chora hoje e amanhã ela faz de novo a mesma coisa. No arrependimento, a pessoa muda de atitude, a pessoa muda de vida, a pessoa muda de comportamento. João 1,12. João 1,12. Último texto, e aí eu quero finalizar a reflexão com você, orando com você. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem tem o direito de se tornar filho de Deus? Quem crê em seu nome. Que nome é esse? Jesus. Você vê que tem o direito de se tornar filho aquele que crê. E no começo da nossa conversa, nós demos o texto que diz, em Efésios, vocês são salvos pela graça. Pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus nos leve a nos aproximar cada vez mais dele, tanto para que nós obtenhamos salvação, quanto para que através da nossa vida pessoas também sejam salvas. Fique em pé, que eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei como você chegou aqui, eu só sei que o Deus que salva está aqui nesse lugar. Eu só sei que o Deus que perdoa está aqui nesse lugar. Eu só sei que o Deus que dá uma nova oportunidade está aqui nesse lugar. Eu só sei que o Deus que restaura está aqui nesse lugar. Eu quero fazer uma oração perguntando. Eu vou orar pela salvação, mas eu vou orar de uma maneira específica, dando a oportunidade a alguém que de repente queira: pastor, eu estou aqui, eu tenho vindo para essa igreja,